Vamos falar sobre o tema flores e frutos, fazer algumas abordagens e análise sobre o conteúdo. A semente para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência da espécie. Portanto, é fundamental a produção da semente para gerar novas espécies de plantas e também de frutos. Mas quais as partes das flores? Então, vou começar falando sobre o pedúnculo. O pedúnculo é o eixo de sustentação da flor, que liga a estrutura ao caule. E qual é a função da sépola? A sépola é localizada atrás da flor e ela tem a função de proteger o botão enquanto ele ainda não abre, né? No caso, enquanto ele ainda não abriu. Ou seja, e a sua coloração é verde. Logo em cima, né, tem a pétala, né? A pétala, ela pode ser de várias cores, né? E também tem a função, né, de atrair seus polinizadores. Logo ao lado, vamos falar agora sobre os estames. O que é o estame? O estame é a parte da flor onde produz o grão de pólen. E ela se divide em antera. A antera é o órgão masculino da flor, né? E o filete é uma haste longa e fina, na qual se localiza a antera, que tem a função de produzir o pólen, e também, né, o androceu. O androceu, né, é o aparelho reprodutor masculino da flor. E compõe também, né, a parte, né, aí dos estames. Agora vamos falar um pouquinho sobre o carpelo. O carpelo são folhas modificadas que apresentam no interior da flor. Ela é fundamental, né, na qual a semente é desenvolvida e após a sua fecundação desenvolve-se o fruto. E aí o carpelo se divide em estigma, que o estigma é o aparelho feminino da flor, é onde localiza, né, o gameta feminino da flor, e o estilete é o prolongamento do ovário, na qual se insere, né, o estigma. Logo aqui do lado tem o ovário, na qual é responsável pela produção, né, da semente, na qual gera o fruto. Então, eu falei, né, das partes que formam as flores, e aqui são as estruturas que compõem as flores. Só mais alguma explicação. Uma flor completa apresenta as seguintes estruturas. Que nem eu falei, né? Os estames, que é a estrutura masculina da flor. O carpelo, né, que é a estrutura feminina da flor, formada por estigma, estilete e ovário. E
as pétalas, folhas modificadas, né, e colorida, na qual atrai seus polinizadores, e a sépula, localizada abaixo da pétala, geralmente de coloração verde, que nem eu destaquei, né, no outro slide. E aí vamos falar um pouquinho sobre o gineceu e o androceu. O gineceu é a parte... Falar um pouquinho sobre o gineceu e o androceu. O gineceu é a parte feminina da flor e se divide, né, em estigma, antera, pétala, sépala, o pendúculo, o receptáculo, o ovário, né? Que no caso a flor feminina é completa. Já a flor masculina, né, é composta, né, por a antera, pelo filete, né, que é a haste, que nem eu falei e abordei, que é uma haste longa e fina, na qual se insere a antera e produz o grão de pólen. E aí, só conceituando um pouquinho mais, o gineceu é o conjunto de carpelos, que é denominado pelo gineceu, né, que é a parte feminina da flor, e que é formada pelos carpelos, pistilo, estigma, estilete e ovário. E dentro do ovário estão os gametas femininos da planta. E o androceu, que é o conjunto de estame, que é denominado, né, a parte masculina da flor. Os estames estão formados pela antera e o filete. E também pelo gamestômeno, que é o androceu com estames unidas, né, e o dialistêmone, androceu com estame separada. Então, é muito importante a flor, né, como também são partes, né, no qual o gineceu, né, que se destaca, que é a parte feminina da flor, na qual vai gerar o fruto e garantir a sobrevivência de várias espécies de planta. Florais, a bergonha é um exemplo de flor incompleta, pois ela possui um estame ou um pístilo que faz com que essa flor fique de forma separada. A polinização é o ato da reprodução das porque significa a polinização direta, a polinização indireta e a polinização cruzada. Na polinização direta, quando acontece a mesma flor, é a autopolinização. A polinização indireta representa a polinização entre flores da mesma planta. A polinização cruzada é quando a polinização acontece entre flores de plantas diferentes. Isso porque as abelhas fazem essa polinização, levando um pólen para a polinização. É o ato da reprodução das plantas que consiste a transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. A polinização pode ocorrer da seguinte forma. A polinização pode ocorrer da seguinte forma. A polinização direta, a polinização indireta e a polinização cruzada. Na polinização direta, quando acontece a mesma flor, é a autopolinização. A polinização indireta representa a polinização entre flores da mesma planta. A polinização cruzada é quando
A polinização acontece entre flores de plantas diferentes. Isso porque as abelhas fazem esse, essa polinização, levando um pólen para a outra flor e assim por diante. O fruto é a estrutura carnosa das plantas angiospermas, que se desenvolve a partir do ovário, após a fecundação. Com relação às funções dos frutos. As funções dos frutos são proteção da semente em desenvolvimento. Em alguns casos, ela auxilia na dispersão da semente, promove a propagação e perpetuação da espécie. Os frutos atuam como um envoltório para proteger as sementes. Entretanto, nem todos os tipos de frutos têm sementes. A estes damos o nome de frutos patenocárpicos, pois são produzidos por partenocarpia, processo no qual não ocorre fecundação. Um exemplo de fruto patenocarpo é a banana. Partes do fruto. O fruto é constituído por duas partes fundamentais: o fruto propriamente dito, também chamado de pericarpo, e a semente. Todas as partes do fruto derivam da flor. Vamos falar um pouco agora do pericarpo. O pericarpo é originado da parede do ovário e apresenta três camadas: epicarpo, que é a parte externa do fruto, conhecido também como casca; mesocarpo, parte intermediária e mais desenvolvida, geralmente esta é comestível; e o endocarpo é a parte que reveste a cavidade do fruto. Por ser muito fina, pode ser difícil de identificação e separação. Classificação dos frutos. Os frutos podem ser classificados quanto ao desenvolvimento do ovário. Eles são classificados em simples, agregados e múltiplos. Frutos simples, deiscentes, abrem na maturidade. Os frutos simples são originários de um só ovário e de uma única flor. Como exemplo, temos o tomate e a cereja. Os frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. Frutos secos, indeiscentes, não abrem na maturidade. Os frutos secos são os que possuem pericarpo pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-se na semente. Fruto, fruta ou pseudofruto. Os termos fruto, fruta e pseudofruto possuem significados diferentes. Fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Fruta, termo popular empregado para frutos e pseudofrutos comestíveis e de sabor adocicado. Pseudofruto, qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas que não seja formada pelo amadurecimento do ovário, e sim de outras estruturas da flor, como o pedicelo e o receptáculo.